segundo momento, a gente vai receber o ilustríssimo Felipe Alencar. O nosso tema escolhido é o direito do passageiro versus indenização, que foi divulgado, beleza? A gente vai entrar nesse contexto, um tema bem atuante, a gente vai conhecer um pouco mais desse contexto todo, já está aqui do meu lado, e vou apresentar com vocês. Tudo bem, doutor Felipe Alencar? Tudo bem, meu querido, como vai? Fica à vontade, nós temos uma hora, você fica à vontade, você que é dono da palavra, vai conhecer e deixar esclarecido tudo do Tardiá em nível TI, Teresina, Brasil e o mundo que você viaja, o Brasil todo. O que acontece nesse contexto todo, o direito do passageiro versus indenização? Conta pra gente aqui. Perfeito, meu querido. Uma boa tarde a todos, prazer novamente. Me apresentando novamente, Felipe Alencar, advogado do passageiro aéreo, e atuamos desde 2017 apenas nessa área, somente nessa área. Por isso, somos especialistas nesse assunto e hoje vamos falar do assunto que eu mais gosto, que é o direito do passageiro aéreo. Hoje, muitas pessoas viajam quase todos os dias, sofrem abusividades cometidas pela companhia aérea e não sabem que possuem muitos direitos e que, inclusive, podem conseguir uma indenização pelo transtorno que passou. As companhias aéreas treinam os seus funcionários para abordar os passageiros diante de qualquer problema e já informar que você não possui direito, que aquela abusividade está certa, que aquele problema que você está passando é normal. E aí você acaba deixando para lá. Um voo de 200 pessoas que é cancelado, às vezes só 5 pessoas processam. Então, o nível de conscientização do passageiro é muito baixo ainda hoje em dia. E a nossa luta é para aumentar esse nível de conscientização, é para que o passageiro saiba cada dia mais qual o seu direito, o que você pode fazer, o que você pode conseguir, o que a companhia aérea é obrigada a dar de suporte para o passageiro, para que a sua viagem do seu sonho não se transforme em um transtorno e, no final, a companhia aérea repita cada vez mais essas abusividades, tornando corriqueiro todos esses problemas de cancelamento de voo, atraso de voo, overbook, extravio de bagagem, danificação de bagagem. Então, hoje, quando você vai para o aeroporto pegar um voo, você se depara com atrasos. E o passageiro muitas vezes não sabe que quando o atraso é superior a 1 hora, você já começa a ter o direito ao acesso à comunicação, seja a senha de Wi-Fi, seja acesso a um telefone para fazer uma ligação, ligar para algum parente, informar do problema. Às vezes você está indo para um compromisso profissional e vai se atrasar para a reunião. Lógico, hoje em dia todo mundo tem celular, todo mundo tem internet, mas a lei obriga a companhia aérea a dar esse suporte de comunicação em atrasos a partir de 1 hora. A partir de 2 horas, você já passa a ter direito à alimentação. Então, a companhia aérea é obrigada a dar um voucher de alimentação para o passageiro. Mas até aí já temos um problema, porque muitas vezes a companhia aérea dá um voucher de 20, 30, 40 reais no aeroporto, e você sabe que no aeroporto a comida é muito cara. Não é suficiente muitas vezes. Então, até mesmo quando a companhia aérea vai dar o suporte para o passageiro aéreo, ela dá de forma insuficiente. Um ticket, um voucher de alimentação que ela dá, às vezes você consegue comprar só um salgado e não consegue comprar a bebida, por exemplo. Às vezes é só aquele salgado muito ruim, quando tem alguma coisa de qualidade, saudável, você não consegue comprar. Então anotem aí, a partir de 2 horas, direito à alimentação. Mas a partir de 4 horas, é aí que o bicho pega. A partir de 4 horas, a depender do horário do voo também, você já tem direito à hospedagem. Para você não passar o tempo todo aguardando na sala de embarque, no saguão do aeroporto, na cadeira dura, desconfortável. Muitas vezes está lotado, você tem que deitar no chão. Então, além da hospedagem, você também tem direito ao transporte de ida e volta entre o aeroporto e o hotel e o aeroporto. Uber, táxi. Mas, caso você deseje buscar uma reparação judicial, uma indenização pelo transtorno que você sofreu, os juízes hoje em dia consideram que apenas, na grande maioria dos casos, atrasos acima de 4 horas geram o dever de indenizar e você consegue uma reparação em dinheiro quando você entra com um processo na justiça por conta do transtorno que você passou. E aí tem casos e casos. Às vezes é um mero atraso de 4 horas, 5, 6 horas. Mas às vezes esse atraso, como a gente falou há pouco, gera perda de um compromisso importante. Às vezes o atraso foi bem pouquinho, mas foi suficiente para você perder o voo seguinte.
um ônibus que você ia pegar depois. Às vezes você está indo, programando para chegar no local 8 horas da noite, porque 9 horas começa um casamento que você vai ser padrinho e você perde o casamento. Então, o caso concreto, ele é analisado minuciosamente. Lógico, quanto mais provas, melhor. Não basta a gente apenas falar que você ia perder um compromisso. É muito importante a gente juntar o máximo de provas possíveis para mostrar para o juiz, comprovando todo o problema que você passou, e aí assim conseguir uma boa indenização por esse problema. Mas, pode falar. E qual a diferença de você pegar uma causa individual e na coletiva? A coletiva é melhor? Às vezes sim, às vezes não. Passageiro, às vezes sim, às vezes não. Em relação a ser um processo só para todos eles, né? Coletivo. Depende das provas. Às vezes são 10 pessoas, mas todas as provas estão no nome só de uma pessoa. Foi a pessoa que ficou responsável por ajeitar tudo, por reservar o hotel. Então, a depender das provas, é mais interessante juntar ou separar. São as provas que vão nos dizer. Mas, na grande maioria desses casos, acaba em acordo. A gente entra com a ação e faz um acordo com o advogado da companhia aérea. E nos acordos, geralmente, o ganho individual é maior se for uma ação para cada pessoa. Por quê? Vamos supor uma companhia aérea que faz um acordo em passagem. Seu voo foi cancelado e aí, geralmente, ela dá 3 passagens no acordo. Se você entrar sozinho, ela dá 3 passagens. Se entrar 2 pessoas, ela continua dando só 3 passagens. Geralmente não dá 3 para cada. Então, a depender das provas, a gente consegue dividir em várias ações, porque a depender da companhia aérea, a depender da sua política de acordo, a gente pode conseguir um êxito individual maior. Mais louvável. A gente vê essas questões muito de estar com reunião de negócio importante, vai fazer a conexão, que assim, perdeu o voo seguinte, ou chega a mala, não chega a mala extraviada. Isso aí é um dos perrengues que vocês encontram no dia. Exatamente. Inclusive, segunda-feira, eu quase passei por esse problema. O meu primeiro voo atrasou muito, e aí eu quase perdi a conexão seguinte. Foi por pouco, só não perdi porque o outro voo também atrasou. Em relação à bagagem, quando a gente está... As nossas provas que a gente começa a coletar para resguardar o nosso direito inicia antes da viagem. O ideal, que poucas pessoas fazem, infelizmente, mas cada vez mais estamos aumentando o nível de conscientização das pessoas, é que antes de você viajar, o ideal é você abrir a mala, toda organizada, com todas as suas roupas dentro, e filmar, tirar uma foto, só mostrando, olha, tudo que está na minha mala que eu vou viajar está aqui. Ok. Bota a mala, fecha a mala, bota no carro, vai pro aeroporto. Quando chega no aeroporto, vai despachar bagagem, você recebe um ticket de despacho da bagagem. Guarda, tira foto do ticket também, lá mostra o peso da bagagem, mostra seu nome, mostra qual voo. Perfeito, mais uma prova. Quando você chega no destino, aí que tá. Às vezes você não recebe sua bagagem. Você fica na frente da esteira, aguardando a sua mala, e ela nunca vem. O que fazer nessa hora? Imediatamente você tem que procurar um funcionário da companhia aérea ainda na área da esteira. Não saia de lá. E você diz, minha bagagem não veio e eu quero o RIB, Relatório de Irregularidade de Bagagem. É um papelzinho, um formulário que a companhia aérea entrega com o nome do passageiro, com o número do voo, informando que a sua bagagem foi extraviada ou danificada, caso você receba ela faltando uma rodinha, rachada, com o segredo quebrado, sem a alça. Com esse papel, você vai provar no processo o dano que você sofreu. Se você sair da área da esteira, sair do aeroporto e reclamar depois, a companhia aérea, em 99% das vezes, diz: não, eu não perdi sua bagagem, não. Cadê o RIB? Cadê o documento? Que a gente sempre entrega esse documento. O quê? Danificaram sua bagagem? Não, você danificou lá fora. Se fosse aqui, você tinha pedido RIB. Eles fazem isso. Então, não saia da área da esteira sem o RIB, Relatório de Irregularidade de Bagagem. E tem 3 tipos de RIB. RIB de extravio, RIB de danificação e RIB de violação de bagagem, furto, roubo. Às vezes, você enche sua mala de itens, às vezes valiosos ou não, às vezes valiosos só para você. É um item histórico na família, enfim. E aí, quando você recebe sua mala, o segredo está quebrado, não tem mais cadeado. Quando você abre, está faltando alguns itens. E aí você já
imediatamente, informa que foi violada, informa que sumiram os itens e tenta buscar essa reparação. Primeiramente, na via administrativa, junto à companhia aérea, pedindo: companhia aérea, você errou, conserte. Muitas vezes, infelizmente, não consertam, ou oferecem acordos muito pequenos e muito injustos. E aí a gente parte para a ação judicial. Na justiça já é diferente. Os acordos já são bem melhores e as sentenças dos juízes também já são bem melhores do que aqueles acordos que a companhia aérea ofereceu em um primeiro momento, quando aconteceu o problema no aeroporto. Mas acontece de muitas vezes mediar para se resolver logo, assim, sempre de passar pelo juizado. Não, muitas vezes é resolvido logo. Às vezes você recebe sua bagagem danificada e a companhia aérea, mas sim, depois de muita insistência também, porque a companhia aérea, os funcionários, eles são treinados para não resolver, para o passageiro ficar no prejuízo. Mas algumas vezes é resolvido sim. Sua bagagem danificada, ele chega, prontinho, tome uma nova. Às vezes eles têm um estoque de malas novas e eles dão para o passageiro. Mas muitas vezes também é uma mala de qualidade inferior, de tamanho menor, e tudo isso deve ser analisado. Que até mesmo eles consertando um problema, dando uma mala, talvez ainda dê para processar, a depender da diferença entre a sua bagagem original e a nova bagagem que você recebeu. Hoje em dia tem bagagem que custa R$5.000. E aí, a sua de 5 mil foi substituída por uma de R$300? Aí a diferença é grande, né? Muito grande. Aí é onde a pessoa entra com ação para reaver, né? Exatamente. E na ação judicial, a gente pede duas coisas. Tanto o dano moral, que é o transtorno, o abalo que você sofreu, como o dano material, que é o prejuízo financeiro direto e comprovado que o passageiro sofreu. Vejamos, numa bagagem danificada de R$5.000, por exemplo, a gente pede tanto o valor da bagagem, 5 mil, corrigido, como o dano moral pelo transtorno que você passou. E aí vai variar de juiz para juiz. Tem juiz que entende que você só merece o valor da bagagem. Tem juiz que entende que não, que você merece o valor da bagagem e merece também um dano moral por todo o transtorno que você passou. Vamos adentrar um pouquinho agora nas milhas, pessoal, das passagens, assim, tem muito problema bronca nessa área também? Muito problema. Outra coisa que a gente luta bastante para conscientizar o passageiro é que milha é dinheiro. Muitas vezes a pessoa fala, a gente pergunta assim, quanto custou sua passagem? Não custou nada não, comprei com milhas. E milha é dinheiro. Vá no site da companhia aérea. 1.000 milhas eles vendem a R$70. Então basta calcular. Ah não, foi 10.000 milhas, foi R$700. Esse é o valor da sua passagem. Então muitas vezes o passageiro acha que não tem direito a nada, a reclamar, porque comprou com milhas. Não importa como você comprou, se foi dinheiro, se foi cartão de crédito, se foi milhas, se você ganhou no bingo essa passagem. Se tem o seu nome na passagem, se você é o passageiro, é o titular dela, e você sofrer algum abuso causado pela companhia aérea, algum transtorno, seja atraso de voo, cancelamento de voo, overbook, extravio de bagagem, danificação de bagagem, você tem direito a buscar indenização, independente de como foi a compra. Se está no voo, está no circuito, contexto, é direito igual e vai. Exatamente, exatamente. E por falar em overbook, que é um dos problemas bem corriqueiros que ocorre, o overbook ele também é chamado de preterição de embarque. Você conhece o overbook? O overbooking acontece quando a companhia aérea vende mais passagens do que a quantidade de assentos. Aí vai a superlotação. E pasmem, sempre ela vende mais passagens do que a quantidade de assentos. Todo voo é operado em overbook. Isso não sou eu que estou dizendo. Na prática, você vê visivelmente que os próprios funcionários das companhias aéreas dizem. Uma das recomendações que a gente dá bastante para os nossos clientes é que, sempre que passar por algum problema, foi no balcão da companhia aérea tentar resolver, grave. Pode gravar, grave um vídeo. Às vezes, você causa um mal-estar filmando o rosto da pessoa, do funcionário, você até pode, você até tem direito. Porque lá você não está querendo diminuir a imagem da pessoa física do funcionário, não. Lá o funcionário está com a farda da empresa, com o crachá da empresa, dentro da empresa, exercendo funções da empresa e trabalhando. Então lá você não está filmando? Não é o funcionário, é a empresa. Então você tem todo o direito de filmar para guardar as provas de todo o transtorno que você está passando. Mas uma indicação que a gente dá para evitar esse mal-estar, aponta para o chão mesmo, aponta para o balcão, e aí segue normal o atendimento. E aí vamos ver o que é que o atendente vai falar.
Porque na grande maioria das vezes eles assumem o erro. Eles falam, olha, todo voo é operado em overbook. E acontece esse overbook, você comprou a passagem antecipado, gosta de ir na janela, vendo tudo, e ser trocado por uma cadeira a ser desejado. Exatamente. Quando acontece o overbook, ou você vai para fora do voo, ou você, às vezes, eles trocam, quando você faz muita confusão, às vezes eles trocam o seu assento, tentam fazer um rearranjo para conseguir seguir a viagem tranquila. Porque, às vezes, quando o passageiro bate o pé, não tem para onde. Mas, nesse ponto em específico do overbook, os passageiros têm um direito muito bom que quase ninguém sabe. A resolução 400 da ANAC, ela diz que quando acontece esse overbook, o passageiro ele tem direito a receber uma multa imediatamente, em espécie, cash, Pix. Às vezes eles programam para 20, 30 dias depois, mas você tem direito a receber na hora. E aí é uma determinada quantidade de unidade de medida de indenizações para o passageiro. Hoje em dia está na faixa de R$ 1.500 a R$ 1.600 quando é voo nacional e o dobro disso quando é voo internacional. Então, você pode entrar com a ação? Pode, mas além disso, você não tem direito a essa multa, que quase ninguém sabe. E por falta de conhecimento, o consumidor fica... Muitos deixam para lá. Fica lesado, né? Muitos deixam para lá. Olha, se você está na roda de amigos, está no restaurante, está numa reunião familiar e toca no assunto, sempre vai ter alguém que passou por algum problema com a companhia aérea, que teve o voo cancelado e deixou para lá. E esse é o maior erro do passageiro hoje em dia. Isso fomenta na companhia aérea a vontade de permanecer no erro. Para a companhia aérea vale muito a pena errar. Quase ninguém processa, ela fica impune, ela lucra mais, porque vende mais passagens do que a quantidade de assentos, e para ela está tudo certo. Por isso, a gente sempre tenta aumentar cada vez mais o nível de conscientização dos passageiros, para que eles busquem os seus direitos, e assim, pelo menos, algum dia, a gente torce para que isso aconteça, para que a companhia aérea melhore o seu serviço, que isso é o que mais machuca o dia a dia dos passageiros aéreos. Será que nós somos bem assistidos ou deveria entrar mais empresas, sem citar nome de nenhuma companhia? Infelizmente, as companhias que estão no mercado falham muito. A gente percebe um movimento de união entre elas, né? Até tinha duas muito grandes aí que estavam se uniram, ninguém sabe, estão vendo direitinho. Então o mercado vai ficando cada vez mais fechado, isso é ruim. Quanto mais empresas, quanto mais concorrentes, melhor. O que seria do McDonald's ser um Burger King, por exemplo? Ter um grande concorrente força a outra empresa a melhorar cada vez mais o serviço. E quando a gente diminui esse número de empresas, fica mais restrito, isso só piora para o passageiro e para o consumidor. O cara vai achar do direito, só eu ver, A e B, vamos vender o preço, não achar que é conveniente. Exatamente. E o ofício fiscalizador, quem fiscaliza tudo isso? A ANAC fiscaliza. A ANAC ela tem uma resolução muito boa, com várias regras que defendem o direito do passageiro aéreo, mas que ainda pode ser melhorada em muito. Hoje em dia, para defender o passageiro, a gente utiliza a resolução da ANAC, a gente utiliza o Código de Defesa do Consumidor, mas, além disso, os próprios juízes, na prática, têm os seus entendimentos em relação a determinados assuntos. Então, tudo isso corrobora para a gente ter uma defesa sólida no direito do passageiro aéreo e buscar reparação por todo o transtorno que ele passou. Dentro das experiências que você já está há um tempo nessa deixa aí, viajando não só aqui em outros estados, qual foi a causa mais complexa que você se encontrou nesse aconteceu para defender? Olha, a causa de maior dor foi quando um dos passageiros, um dos nossos clientes, teve o voo cancelado e ele estava indo para o velório do pai dele e não conseguiu comparecer ao velório. Esse foi o de maior dor que apareceu no nosso escritório. Lógico, já houve muitos casos, mas esse em específico é o que mais chama a atenção, infelizmente, porque a dor de você não conseguir se despedir do seu pai, ela é incalculável. Não tem reparo, né? Não tem reparo. Não tem dinheiro no mundo. Não tem dinheiro no mundo. E, infelizmente, a gente vê ainda algumas sentenças, né? Alguns juízes, não todos, que olham para essa situação e acham que o passageiro tem direito a receber R$1.000. Se fosse uma coisa específica, independente do caso, o valor é aquele... Exatamente. Pré-tabelado. Todo mundo recebe... Não é tabelado, não existe tabela. Cada juiz tem o seu entendimento. Uma mesma causa e o mesmo voo, na verdade. Eu e você estávamos no mesmo voo.
E aí, nosso voo foi cancelado, eu processei e você também. Cada um caiu em um juiz diferente. O meu juiz pode me dar 5 mil em dano moral. O seu juiz pode ser que não dê nada. De 500 reais, R$ 1.000, né? Depende. Varia bastante. O entendimento do juiz é muito importante, porque varia bastante. Cada juiz uma sentença. No final, apesar de termos parâmetros, de termos jurisprudências, de termos leis, cada juiz tem o seu entendimento para cada determinado tipo de caso. E, além disso, mesmo sendo o mesmo caso de cancelamento de voo, o juiz analisa o caso concreto, analisa as provas que foram juntadas, a narrativa. Tudo isso corrobora para o juiz chegar na sentença e no convencimento dele para dizer quanto o passageiro merece ganhar por todo esse transtorno que ele passou. E, tipo assim, aprofundando, gostaria que não tivesse acontecido, quando aconteceu a fatalidade, como aconteceu recentemente ontem. O cara foi perder muito profissional, né? De médico, de várias instâncias. Como é que fica a família? É um momento muito triste. Já tinha muito tempo que não acontecia esse tipo de acidente na aviação comercial do Brasil. Quando acontece, é um conjunto de fatores. Às vezes é até difícil. Foi ontem, né? Está muito recente. É muito difícil a gente procurar um culpado. Na verdade, eles têm, salvo engano, uns 30 dias para fazer para investigar, analisar a caixa preta do avião, saber realmente qual foi o exato motivo que deu causa para esse triste acidente. Mas, infelizmente, é um momento de muita tristeza. São muitas famílias que foram destruídas com esse acidente. Caso tenha algum responsável que a gente não sabe ainda, com certeza será investigado, será punido, as famílias buscarão uma indenização, que, novamente, voltando um pouquinho à fita, jamais haverá um preço, um valor que pague a dor da família nesse momento. Assim, são coisas que acontecem, né? Que é fenômeno natural, uma coisa que ninguém sabe o que está por trás disso, mas chocou o Brasil ontem, né? Chocou o Brasil. Algumas pessoas, alguns especialistas, noticiaram que, salvo engano, no dia anterior ou ao longo dessa semana, alguns pilotos relataram um congelamento, né, do vidro do avião, ou foi da hélice, ou foi da turbina, de alguma coisinha. Também não me aprofundei muito, até porque qualquer análise agora é bem primitiva, é bem embrionária. A gente deve realmente aguardar o fim da investigação dos órgãos competentes. Eu acredito que depois que analisar a caixa preta, nós teremos uma resposta mais assertiva sobre todo esse transtorno e sobre a verdadeira causa. Mas algo que eu acredito muito é que, independente da causa, eu acredito que depois desse acidente jamais haverá algum outro com a mesma causa. Essa é um dos grandes avanços da aviação brasileira, aprender com o erro. Então, sempre que é detectado um erro, existe um esforço imenso, gigante e contínuo para que ele não seja cometido novamente. Então, eu acredito que seja alguma falha, caso tenha sido falha mesmo nova, né, que não havia acontecido antes e que com certeza será corrigido, mas, novamente, jamais nada vai apagar a dor que todos os familiares estão sentindo e a perda que eles sofreram. Doutor, a gente vê que você está numa área que grande expansão, que a crescência é grande, está realizado de ter escolhido essa área para advogar nessa área. Estou muito realizado. Quando eu comecei, tudo era mato. Na verdade, as pessoas até brincavam. Rapaz, tu só mexe com isso aí, casa de juizado, vai estudar. Já falaram para eu botar até um comércio. Bota um comércio, rapaz, para de procurar confusão no aeroporto. Mas aquilo tudo foi me motivando. Era algo que poucas pessoas mexiam. Na verdade, as pessoas até falavam assim, rapaz, isso não é coisa de advogado, não. Atuar só em causa de juizado, só companhia aérea, só consumidor, vai te especializar, vai aposentar gente, vai soltar preso. E aquilo não entrava na minha cabeça, porque era uma área do direito. Por que eu não podia atuar nela? Por que não era honrosa essa área? Porque as outras eram melhores. E eu fiz questão de sempre permanecer nela. No dia 1, desde que eu tirei a minha carteirinha da OAB, eu sempre atuei só nessa área. Inclusive, a primeira ação que eu entrei foi para mim mesmo. Era uma viagem, eu, minha mãe e minha irmã, e nosso voo foi cancelado. E aí a gente chegou com atraso no destino, umas 4, 5 horas.
E aí a gente processou e rapidinho a gente fez um acordo. Não lembro se foi de 3, 4 mil reais. E eu, olha só, Deu certo. foi rápido, nem deu muito trabalho, gostei. Conversei com amigos, conversei com familiares. Rapaz, vocês já passaram por um problema assim, assim, assado? Passei. Tu tem a passagem aí ainda? Tenho. Pode me dar aí. Processamos, ganhamos. E assim foi. E foi feito um trabalho de formiguinha, foi feito boca a boca. Se eu fazia uma ação para uma pessoa, essa pessoa já me recomendava para mais 5. E assim a gente foi avançando todo o Brasil. Hoje nós temos ações e clientes em todos os estados. Temos clientes fora do Brasil, brasileiros que estão morando nos Estados Unidos, em Portugal, na Itália, Japão, Austrália. Então, quando no começo foi motivo de deboche para alguns, hoje esses mesmos aplaudem, porque veem que a perseverança foi muito grande, o empenho nunca faltou, a gente sempre trabalhou muito, muito. A gente sempre se aprofundou muito nessas questões do passageiro aéreo para buscar o melhor serviço, porque era muito deficitário. Quase ninguém atuava nessa área. Hoje em dia não, todo mundo quer. Ah, fulano de tal tá bem. Vou advogar, você é advogado do passageiro aéreo. E tá tudo bem, e tem que ter mesmo, porque quanto mais profissionais nessa área, maior o nível de conscientização dos passageiros. Isso é bom para todo mundo. Inclusive, muitos advogados, principalmente jovens advogados, nos procuram nas redes sociais, mandam mensagem no Instagram, pedem dicas, e a gente sempre, de muito bom grado, dá todas as dicas que ele precisa, todo o suporte, ajuda, porque um dia, lá no começo, infelizmente, eu não tive uma pessoa para me ajudar, para dizer, olha, é assim que faz. Porque naquele tempo também, ninguém sabia, quase ninguém sabia. Mas hoje eu já vejo que a gente pode fazer isso, que a gente pode repassar a palavra, né? Se a gente chegou em um nível de conseguir ajudar tantos passageiros aéreos no Brasil todo, foi porque eles, os passageiros, os clientes, repassaram a palavra. Foi porque eles nos indicaram. E chegou na hora também da gente repassar a palavra e ajudar outros profissionais que também queiram atuar na área. Então a gente sempre está aberto a conversas, diálogos, reuniões. O que a gente puder ajudar, a gente sempre vai ajudar. Inclusive, uma grande frase do querido professor Marcílio, que é um ícone para todos os dom-barretanos, né? A gente sempre querer ser melhor do que nós mesmos e não melhor do que os outros. Então, essa é uma frase que não só eu, né? Mas muitas pessoas levam para a vida, e esse é um dos grandes motivos também da gente ter essa missão de ajudar cada vez mais, tanto os passageiros como também outros profissionais, outros advogados que queiram atuar na área. Eu gosto de usar o Paulo Freire e repassar o que ele gente sabe. O conhecimento é para repassar, levar à frente. E nós somos verdadeiro aprendizado do dia a dia. É louvável essa parte aí. Eu gostaria que você mandasse um abraço para uma pessoa que gosta muito do seu trabalho, que você foi aluno dele, que é o Sebastião. Rapaz, professor Sebastião, muita saudade de você. Quero ir lá na UF, conversar mais com você, com os alunos, repassar a palavra para eles também. Quando eu falei que você viu esse cara, tu pegou um cara, tu vai ver, vai ser a melhor entrevista. Quando eu postei que vinha para cá, ele respondeu também a postagem, que é o melhor programa que tem, nosso programa Tadiar. Então, fico muito honrado, professor. Muito honrado de ter sido seu aluno. Você é um exemplo. Todos os alunos da UFP amam você. Você é uma referência, tanto no lado profissional como no lado pessoal. Você é muito carismático. Então, estamos aqui de portas abertas também. Eu quero muito fazer um evento com você, tá bom? Quero ir lá na UFP, quero conversar com todos os alunos. Queremos repassar um pouquinho da palavra que um dia faltou para a gente, mas eu não quero que falte mais para ninguém. Estendo um abraço com que ele começou com você, que mora lá no condomínio de perto de São Barreto. E sim, o Igor. Isso, que foi que fez a gente chegar no nosso primeiro contato. O Igor foi um dos meus primeiros amigos, e ainda hoje a gente morava no mesmo prédio, eu não moro mais lá, mas ele ainda mora, e a gente tem uma conexão muito forte, muito forte. O Igor é um grande irmão, que não é de sangue, mas é como se fosse. Um grande abraço para você, meu querido. Vamos marcar de assistir o jogo do São Paulo depois, ou de assistir um filme no cinema aí que você tanto gosta. Doutor, conversa acima da média. Eu acho que o Tadiar está em boas mãos com essas pautas inovadoras que faz a diferença.
e fazendo história do História, né? Que aí com essa parceria nós estamos aqui, tanto do História aqui do Shopping Puti, sabe que vem, a gente vai estar no Teresina Shopping, está intercalando, mas é buscando temas atuais que vai fazer a diferença e levar informação com precisão. Isso é o que o Tardia busca a cada dia. A gente sempre finaliza o nosso contexto, e poderia se alongar mais, a gente está sendo uma entrevista um pouco curta, mas é representado pelo FG Gráfico. A gente pensa, projeta e entrega uma caneca, assim, de lembrança. Muitíssimo obrigado. Do FG Gráfico. Muitíssimo obrigado. Pode abrir? Pode abrir a sua e posso falar do Tardia, que possa representar. E é o legado que o programa Tardia deixa. Rapaz, olha, uma coisa que eu gosto muito é caneca. Eu tenho uma coleção, todo dia eu tô participando diferente. Passa com a gente, ó. Pensado nos perrengues do dia a dia, você passa, contei sua foto. Rapaz, o bichão aqui, ó. Caneca linda e organizada. Muitíssimo obrigado, pessoal. Me sinto muito honrado com o convite de compor essa mesa hoje, de participar dessa conversa muito agradável. E o programa Tardia, ele só tem a crescer cada vez mais. Espero ser chamado outras vezes também. Esse é o primeiro passo. Logo vai estar na íntegra, no YouTube e nas demais plataformas onde o Tardia vai fazendo a diferença. Muito obrigado, meu querido. Até mais. Tchau, tchau.